Caminhoneiro desaparece em túnel assombrado e deixa mistério que ninguém explica. Antônio Barreto nunca imaginou que uma simples viagem pela BR-304, aquela estrada batida entre Natal e Mossoró, ia virar o palco do pesadelo mais estranho da sua vida. 52 anos, mais de 30 no volante, ranhuras de estrada marcando o rosto e o peito cheio de histórias. Mas nenhuma delas se compara ao que aconteceu naquela noite sombria. Tudo começou quando ele se aproximava do famigerado túnel conhecido como Portão da Meia-Noite. Esse lugar ali já tem fama de mal assombrado. Histórias de pessoas desaparecidas, gritos que surgem do nada e fantasmas que aparecem nas laterais do caminho. Os caminhoneiros evitam falar alto sobre o túnel, como se só o nome já pudesse chamar algo ruim. Antônio, porém, sempre foi cético, até sentir que o impossível estava à sua porta. No instante em que seu caminhão cruzou a linha do túnel, o GPS, aquele companheiro fiel de tantas viagens, logo depois as luzes da cabine se apagaram, como se uma mão invisível tivesse puxado o disjuntor da vida dentro do caminhão. A escuridão tomou conta, densa e sufocante, mergulhando Antônio num vazio onde até o próprio coração parecia ter parado. O frio entrou feroz, cortante. Ele sentiu o vento gélido que invadiu a cabine, arranhando a pele, gelando os ossos. Antônio tentou ligar o farol, mexer nos controles, qualquer coisa. Mas nada. A essa altura, um aperto enorme no peito o fez engolir em seco. O que era aquela escuridão? Aquela solidão virava um túmulo pequeno, apertado, dentro daqueles bancos de couro que antes eram só o suporte de tantas noites na estrada. De repente, um barulho estranho que ele nunca tinha ouvido antes, batidas no teto do baú. No começo, ele pensou que era algum pedaço solto, o peso do caminhão sacudindo as estruturas. Mas as batidas tinham um ritmo firme e insistente, como se alguém ou algo estivesse ali em cima, observando, esperando. A carne gelou, o corpo estremeceu, as mãos tremiam, quase sem controle. Antônio sabia que não estava sozinho, que havia uma presença invisível ali com ele. E não parou só nisso. Vozes distantes começaram a ecoar no túnel. Vozes que pareciam arrancar pedaços de sua própria vida. Em meio àquela escuridão, memórias afloraram, decisões erradas, arrependimentos afogados em lágrimas secas, rostos que ele havia deixado para trás. Era como se o túnel estivesse devorando não só seu caminhão, mas toda a sua existência, peça por peça. Mas o pior veio quando ele sentiu um peso sombrio se aproximar, uma verdade aterradora se revelando. O Portão da Meia-Noite não era só um nome assustador. Havia um segredo antigo, uma lenda que vinha das profundezas do próprio túnel. O segredo que explicava o porquê das pessoas desaparecerem ali. Antônio não sabia se era coragem ou estaria condenado a se juntar àquelas histórias assustadoras que ninguém jamais explica. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Antônio sentiu a pressão aumentar em seu peito.
O peso invisível parecia se materializar em vibrações ao redor do seu caminhão. O túnel não era só um lugar, era um sepulcro, e dentro dos limites daquela escuridão, ele podia quase ouvir o sussurro de almas perdidas. Mas, ainda assim, uma parte dele resistia à loucura que tentava se instalar na sua mente. Ele podia escapar. De repente, o barulho no teto se intensificou. Não eram apenas batidas. Cada golpe soava como um grito de aviso, como se algo estivesse tentando lhe alertar. E então, um esforço desesperado fez Antônio buscar coragem. Ele se levantou de seu assento, pressionou o rosto contra o vidro, procurando uma saída, um vislumbre de luz, qualquer coisa que lhe desse esperança. E nesse momento, um brilho fraco piscou à sua direita. Ele virou-se, mas o que viu congelou seu sangue. Lá, agachada na cadeira do passageiro, estava uma mulher. Seu rosto pálido parecia flutuar na escuridão. Os olhos dela eram como dois buracos negros, cheios de desespero e dor. O coração de Antônio pulou. "Quem é você?" Ele quase gritou, mas a voz dele tremia. Ela não respondeu, apenas estendeu a mão, como se oferecesse para levá-lo a um lugar melhor. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele conhecia aquela mulher. "Isabela?" Estava pensando, mas a imagem dela parecia dissolver-se na sua memória. "O que você está fazendo aqui?" Sua pergunta saiu num fio de voz. A realidade ao seu redor parecia desmoronar. Isabela era alguém que ele havia deixado para trás, uma sombra do passado, uma decisão que o atormentava sempre que fechava os olhos. Blasfêmias e segredos não ditos se agrupavam como nuvens pesadas. Por que ela estava ali? E como ela conseguira entrar no seu caminhão? A figura dela agora começou a se desfazer em fumaça, girando em torno dele, criando um turbilhão de memórias, risadas, brigas, promessas feitas em momentos de fraqueza. Ele sentiu o baque de uma lembrança em particular, uma discussão acalorada que culminou numa escolha desastrosa que o levou a sair de sua vida. E agora ali estava ela, como presença persistente, assombrando no lugar mais impensável. "Você nunca deveria ter voltado", ele sussurrou, mas a imagem agora era pesada, densa. O suor escorreu pela sua testa, e ele percebeu que não era só a lembrança dela que ardia em seu coração. Era uma verdade oculta que ele havia tentado esconder até de si mesmo. A intensidade da escuridão aumentou, e uma nova voz. Aquela voz era familiar, e o horror tomou conta dele. O caminhão tremeu quando ele virou. Devagar, e lá estava um homem alto e imponente, os olhos brilhando com uma raiva que fazia a escuridão parecer ainda mais viva. "Você a deixou, e agora ela está presa aqui por sua causa." A reviravolta na mente de Antônio era horrenda. Isabela era o fardo da sua culpa, e aquele homem, que lembrava uma parte de sua alma perdida, exigia que ele enfrentasse a verdade. Onde antes havia apenas o túnel, agora havia um tribunal, e ele era o réu. O túnel sussurrou em eco, e as vozes se multiplicaram. Fantasmas dançavam ao redor dele, cada um puxando seu coração, sugando sua vitalidade. "Você vai se juntar a nós, Antônio. Seu medo, suas escolhas, tudo isso agora pertence a este lugar." A ideia de condenação naquelas palavras o paralisou. Ele não estava mais no controle. Enquanto o sentimento de desespero se intensificava, a única certeza que restava era que o portão da meia-noite não era apenas uma passagem.
Era um portal para um julgamento que poderia consumi-lo. E a última visão que ele teve antes da escuridão total, o rosto de Isabela se transformou numa máscara de dor e arrependimento. No meio de todos aqueles ecos, restava apenas uma pergunta. Ele conseguiria enfrentar o que havia desistido de salvar? Ou as sombras o levariam para sempre? A intensidade da escuridão aumentou, e Antônio sentia que todos os olhos do mundo estavam sobre ele. O rosto de Isabela se transformou numa máscara de dor, e cada eco nas paredes do túnel parecia a si mesmo gritar: "Você nunca deveria ter voltado." Então, em um momento de desespero, ele gritou para ela: "Não! Não fui eu quem a deixou." Nesse instante, uma explosão sonora sacudiu o caminhão. Um estrondo terrível ecoou, e o teto do caminhão se abriu em uma luz ofuscante. Antônio não sabia se estava sonhando ou se estava de fato acordado. O cenário à sua frente derrapou como uma película mal projetada. Ele virou a cabeça, tentando ver o que estava acontecendo. O homem de olhos brilhantes tinha agora um sorriso macabro, revelando dentes afiados como lâminas. "Cale-se, Antônio! A verdade virá à tona!" Ele apontou para o espaço em branco à frente. A luz começava a se formar, revelando figuras soltando gritos abafados. Fantasmas se aglomeravam, e entre eles uma silhueta familiar. Era a mãe de Antônio, vestida com um vestido simples, como nos dias antigos. Um nó se formou na garganta dele. Não era possível. "Mãe?" Seu coração despencou. O homem riu, a risada ressoando como um trovão. "É hora de você enfrentar os monstros que criou." A figura da mãe se aproximou. Seu olhar era de dor, não de raiva. "Antônio, você esqueceu de quem é. Não é só um caminhoneiro. Você é quem abandonou as promessas." As palavras delas quirtaram como uma faca. A culpa que ele pensava estar enterrada agora voltava à superfície. A voz de Isabela se fez ouvir novamente, mais perto do que nunca. "Antônio, você a deixou partir, mas não me deixou ir. Você esqueceu sobre nós. Não sabe, não é?" A tensão na cabine aumentou. O peso esmagador de lembranças estava prestes a desmoronar o pouco que restava de sua sanidade. "Não! O que você está dizendo?" ele gritou. Mas a escuridão respondia apenas com risadas. A mãe ergueu a mão, como se quisesse tocá-lo, mas um vapor negro a puxava de volta. "Você não é quem pensa que é, meu filho." E então a revelação atingiu Antônio como um raio. Isabela não era só uma lembrança. Ela era um pedaço de sua própria história, uma parte que ele mesmo tinha tentado apagar. Ele optou por seguir em frente, mas agora estava cercado por almas que tinham um pedido por justiça, por compreensão, por perdão. O homem imponente, agora com mais força do que nunca, gritou: "Você quer saber o que realmente aconteceu naquela noite? Você acha que pode se esconder? Você nunca escapou da realidade." E nesse momento, as paredes do túnel começaram a se desfazer, revelando flashes de sua vida que ele tentou esconder. A cena mudava rapidamente. Uma briga silenciosa, uma decisão apressada, Isabela chorando, ele pegando a estrada. Seu coração batia descompassado. O verdadeiro horror não era ver os fantasmas, mas encarar as consequências de suas escolhas. "Pare! Chega!" ele gritou, mas em vez de parar, a visão se intensificou. Uma memória distorcida apareceu, um acidente, gritos, luzes piscando e a imagem de um corpo, não só de Isabela, mas de um menino que também estava ali, seu filho. Uma revelação devastadora que fez a razão dele desabar.
Seu coração está dividido. Agora você sabe a razão da sua miséria. O túnel chorava, enquanto as sombras dançavam e as vozes se tornavam um só grito. Antônio se sentiu preso em uma tempestade emocional. Ele olhou para a figura da mãe, que agora estava se desfazendo na escuridão. Havia uma fração de esperança em seu olhar, como se dissesse que tudo ainda não estava perdido. Mas a dúvida voltava como um eco. Como ele iria enfrentar tudo isso? Colocado entre a lembrança e a dor, Antônio se viu completamente sem saída. Ele estava em um labirinto de sombras, e a única verdade era que ele poderia ter que escolher quem salvar, a si mesmo ou as almas perdidas que o cercavam. A última visão que teve foi o túnel se fechando, como se acertasse o fecho de um caixão, e as últimas palavras que ecoaram foram um sussurro. Qual caminho você escolherá? Antônio? A escuridão engoliu seu grito. Antônio sentiu seu coração acelerar enquanto encarava a escuridão. A pergunta ecoando em sua mente. Qual caminho você escolherá, Antônio? A pressão ao seu redor era insuportável, como se todas as almas perdidas no túnel estivessem esperando sua resposta. O que vinha a seguir, no entanto, superaria qualquer coisa que ele pudesse imaginar. De repente, um som estrondoso irrompeu do céu, fazendo o caminhão tremer. Um vento forte varreu a cabine, rodopiando folhas e poeira. Antônio olhou para cima e viu uma luz brilhante atravessando o túnel. Uma fenda se abriu na parede escura, revelando uma cena que parecia saída de um pesadelo e de um sonho ao mesmo tempo. Ali, do outro lado, estava uma versão jovem de si mesmo, usando a mesma jaqueta que usava há mais de 30 anos. A expressão em seu rosto era cheia de incerteza. O quê? O quê? O Antônio jovem ergueu as mãos, gesticulando como se quisesse interceder. Você precisa saber a verdade! Ele gritou, mas sua voz foi engolida pela turbulência. O túnel parecia tremer, como se fosse um ser vivo, reagindo à revelação iminente. No momento em que o jovem Antônio estava prestes a falar, uma figura emergiu da luz. Uma mulher. O coração de Antônio dispara. Era Isabela, mas não era a Isabela que ele lembrava. Era uma versão dela que parecia mais vibrante, cheia de vida. Antônio, você precisa ouvir! Ela exclamou, e sua voz era como um bálsamo para a alma. A imagem da mulher envolta em luz começou a se desfazer, revelando outra figura atrás dela. O coração de Antônio parou novamente. Era seu filho, com um olhar triste e uma pergunta nos olhos. Papai, eu estou aqui! Ele não podia acreditar no que estava vendo. O garoto estava vestido com a mesma roupa do dia em que a tragédia aconteceu. Uma imagem que ele tinha se esforçado tanto para esquecer. Você precisa entender, Isabela insistiu, olhando diretamente nos olhos dele. As escolhas que você fez não foram apenas suas. Havia mais em jogo. Você nunca soube da verdade. O túnel pareceu respirar. A luz pulsava enquanto as paredes se tornavam uma mistura de sombras e luz, como se fossem memórias em conflito. Antônio estava paralisado, emoções entrelaçadas se lançando contra ele. Do que você está falando? O que eu não sei? A fúria e a ansiedade dentro dele estavam prestes a explodir. O peso das palavras não compreendidas o esmagava. Foi então que a verdade chocante apareceu. O jovem Antônio se aproximou e a fenda no túnel amplificou sua voz. Você não foi o único responsável por sua escolha.
Havia uma conspiração, algo muito mais sombrio que envolvia pessoas próximas a você. E eu. Sua voz falhou. Eu não consegui fazer nada. A revelação explodiu como um trovão. As vozes no túnel ficaram em silêncio, e Antônio sentiu que seu coração podia parar a qualquer momento. Como assim? O que você está dizendo? Nessa fração de segundo, um pedaço de seu passado se desfez, revelando um fio invisível que conectava sua vida com outra. Uma teia de decisões e segredos. Você não sabe, Antônio. Você não sabe o que fizeram. Nós não éramos só vítimas. Havia algo mais. Algo oculto que não deixaram você ver. O jovem Antônio gritou, gesticulando para que ele compreendesse. Antônio tentava respirar, a confusão rodopiando em sua mente. Ele olhou para Isabela e seu filho, que agora pareciam estar se desvanecendo como névoa. Não pode ser, eu não entendo. E enquanto a luz começava a se fechar novamente, as palavras finais de Isabela ecoaram no ar, carregadas de desespero. Saiba que o verdadeiro terror não é saber o que aconteceu. O terror é descobrir quem realmente você é. E então, no instante em que a escuridão começou a engoli-lo mais uma vez, Antônio percebeu que a verdade poderia ser ainda mais devastadora do que a história que havia construído ao longo dos anos. E, com isso, a pergunta ressoou uma vez mais forte que antes, pressionando seus pensamentos como um peso insuportável. Quem sou eu realmente? Antônio sentiu seu coração acelerar enquanto encarava a escuridão, a pergunta ecoando em sua mente. Quem sou eu realmente? O peso das vozes e dos olhares parecia insuportável. Ele tinha a sensação de que a verdade estava prestes a ser revelada, mas também que algo colossal poderia acontecer a qualquer momento. Antônio! Isabela gritou, sua imagem quase desaparecendo na luz. Você precisa entender que a verdade é mais complexa do que imagina. Ele queria gritar, queria resmungar que já estava farto de verdades. Mas tudo o que saiu foi um gemido. No instante em que a escuridão parecia prestar atenção, um tremor percorreu o túnel. O chão tremeu sob o caminhão, e Antônio sentiu um frio intenso na espinha. A estrutura do túnel estava mudando, como se a escuridão ganhasse vida e começasse a se contorcer. Não agora! As vozes sussurravam, como se temessem o que estava por vir. E então, do meio da luz emergente, um barulho estrondoso subiu, explodindo como um fogos de artifício. Com um clarão que ofuscou os olhos de Antônio, uma figura colossal surgiu, um ser coberto em sombras e fumaça, seus olhos brilhando como estrelas mortas. Ele olhou para o jovem Antônio e para Isabela. Apontou para Antônio com um dedo longo e esquelético. Você. A voz dele era uma mistura de ecos distantes, fazendo o chão vibrar. Antônio ficou paralisado. Quem é você? Ele conseguiu perguntar. A voz trêmula. Eu sou o guardião do portão da meia-noite. Sou o responsável por manter os segredos enterrados. Você e suas escolhas estão prestes a desestabilizar tudo. O ser continuou, a voz ressoando de tal forma que parecia atravessar não apenas seus ouvidos, mas também sua mente. A verdade que ele tanto temia estava prestes a ser exposta. O ser começou a se desmaterializar, e as sombras se aglomeraram à sua volta, formando figuras que Antônio reconheceria. Eram rostos familiares, lembranças de pessoas que ele havia perdido ou abandonado, mas também rostos que ele nunca havia visto antes. No fundo, você não está aqui para se redimir, Antônio. A voz do guardião ecoou com uma certeza perturbadora. Você está aqui
para libertar algo que nunca deveria ter sido mantido em cativeiro. As visões aumentaram em velocidade, cada imagem mais rápida que a anterior. Antônio viu flashes, o acidente, risadas, lágrimas, uma briga e então uma revelação que ele nunca esperou. Uma figura familiar entre os rostos surgia. Um rapaz que estava em suas lembranças mais tristes, mas que nunca teve seu nome lembrado. Uma sombra do passado, seu irmão perdido. Como você pôde esquecer dele? Isabela gritou, quase ofegante, enquanto o túnel tremia ainda mais forte. Ele estava lá naquela noite. Ele também fez parte da sua escolha. O mundo pareceu perder forma, e os ecos das vozes dançavam ao redor dele, girando em uma tempestade de confusão. Antônio percebeu, com horror, que as vozes não falavam apenas dele. Elas falavam de um segredo maior, uma rede de enganos que levaram seu irmão à tragédia. Um jogo em que ele era um peão, onde as peças eram movidas por pessoas que ele confiava. Nesse momento, um novo tipo de dor tomou conta dele. Não era só culpa. Era um peso arrasador de arrependimento e raiva. O guardião, agora mais próximo, sussurrou com uma voz cortante. Você vai ter que escolher entre liberar a verdade ou deixá-la presa para sempre. Mas lembre-se, Antônio, algumas verdades não podem ser esquecidas. Com isso, as sombras começaram a se mover em sua direção, como se estivessem ferozmente atraídas por um destino que ainda não estava claro. E a última visão que Antônio teve antes da escuridão total, rostos que se tornavam indistintos, como se estivessem desmoronando em sua própria essência. As últimas palavras que ecoaram através do túnel eram um sussurro agonizante. Qual caminho você escolherá, Antônio? Manter a mentira ou enfrentar a verdade? A escuridão o envolveu, e o destino que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo, incluindo tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo. A escuridão o envolveu, e a pergunta ressoou em sua mente. Quem sou eu realmente? Antônio respirou fundo, o peso das expectativas esmagando seus ombros. Ele já não sabia se estava mais apavorado com os rostos ao seu redor ou com a dor que sentia em seu coração. Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, um tremor profundo sacudiu o túnel. Luz e sombra dançavam freneticamente, e as vozes pareciam sussurrar e gritar ao mesmo tempo, como uma multidão em pânico. O guardião das sombras estava prestes a se manifestar, e a tensão palpável no ar fazia o coração de Antônio disparar. Então, em um movimento rápido, uma fissura se abriu bem diante dele. Uma imagem surgiu criando um clarão que ofuscou sua visão. Era uma cena da sua infância. Um garoto pequeno correndo ao lado de uma bicicleta. Ele o conhecia muito bem. Era seu irmão, Rafael. Antônio viu-o sorrir e acenar, mas de repente a cena se distorceu e o sorriso se transformou em um grito de desespero. A última vez que ele havia visto Rafael foi em um pesadelo que o atormentou por anos. Rafael? A palavra escapuliu de seus lábios, um sussurro quase involuntário. Então, a imagem se transformou novamente, e Antônio viu flashes de uma discussão acalorada entre ele e os pais. Vozes elevadas, lágrimas, e depois um acidente. Tudo em uma fração de segundo. Mas uma revelação ainda mais chocante se formou. A verdade que ele havia enterrado estava prestes a vir à tona. As paredes do túnel começaram a desmoronar, sombras se aglomerando ao seu redor. É hora de você encarar a verdade! O guardião gritou,
e o mundo parecia desmoronar ao seu redor. A luz era tão intensa que Antônio ficou quase cego, mas não pôde desviar o olhar. Naquela luz, ele pôde ver Rafael novamente, mas agora havia algo diferente. O pequeno semblante de seu irmão se transformou em um adulto, um homem que olhava diretamente para ele com uma expressão que Antônio não conseguia decifrar. Raiva? Tristeza? Desespero? Você me deixou para trás! O homem gritou, e cada palavra bateu como um golpe direto em seu peito. Você não se importou! Você me esqueceu e agora está aqui lutando com suas memórias, mas não consegue encarar a verdade. Não, não é assim. A defesa de Antônio foi instantânea, mas as palavras falharam em ressoar. A voz de Rafael cortou o ar como uma faca. Se ao menos você tivesse olhado para trás, teria visto que a tragédia não foi só sua escolha. Fui eu quem escutou um chamado. Eu que procurei a verdade antes de você. Antônio piscou. Tentava respirar, mas tudo o que sentia era um nó crescente na garganta. O choque percorreu seu corpo. Era como se o chão tivesse desaparecido debaixo dele. Rafael, a memória que ele pensou ter deixado para trás, era mais real do que ele jamais poderia imaginar. Aquelas sombras não eram apenas imagens do passado, mas ecos de algo muito maior. Um segredo que envolvia sua família. Algo que o guardião sabia. Algo que ainda não havia sido revelado. Ele não é o único que vai te condenar. O guardião gritou, sua presença agora tremulante como um papel queimada, revelando que a verdadeira luta não era apenas contra as forças contidas naquelas sombras, mas contra as verdades que ele me. Nesse momento de clareza, a luz explodiu em uma série de flashes, revelando uma figura elevada na escuridão. Um homem alto com traços familiares. Um pai que Antônio pensava ter perdido na tragédia da sua vida. Agora, olhando com olhos cheios de desapontamento. O que você fez ao seu irmão? O que você fez a nós? A pergunta ressoou alto e claro. E de repente, todo o passado que Antônio pensou controlar estava se dissolvendo. Ele estava cercado pelas consequências de suas escolhas, e com isso, uma percepção brutal o atingiu. Rafael, que ele achou que havia deixado para trás, estava conectado às suas próprias decisões. E agora, enquanto as sombras arquivavam o seu passado enterrado, a pergunta ressoou novamente, um eco ainda mais intenso. Qual caminho você escolherá, Antônio? Manter a máscara ou finalmente enfrentar quem você realmente é? Sem tempo para processar, uma fenda apareceu em seu coração, um desejo de libertação misturado com a dor da verdade. Uma escolha. Sif. A batalha estava apenas começando, e o que viria a seguir poderia mudar tudo para sempre. O túnel tremeu novamente, e em meio ao caos, Antônio se viu em uma encruzilhada com as sombras do seu passado. Antônio sentiu seu coração acelerar, enquanto encarava a escuridão, a pergunta ecoando em sua mente. Quem sou eu realmente? O peso das expectativas esmagava seus ombros. Ele já não sabia se estava mais apavorado com os rostos ao seu redor ou com a dor que sentia em seu coração. Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, um tremor profundo sacudiu o túnel. As sombras dançavam frenéticas e as vozes pareciam sussurrar e gritar ao mesmo tempo, criando um alvoroço. O guardião das sombras estava prestes a se manifestar, e a tensão no ar era
palpável. Em um movimento rápido, uma fissura se abriu bem diante dele. Uma imagem surgia. Um garoto pequeno correndo ao lado de uma bicicleta. Ele o conhecia muito bem. Era seu irmão, Rafael. Antônio viu-o sorrir e acenar, mas de repente a cena se distorceu e o sorriso se transformou num grito de desespero. A última vez que ele havia visto Rafael foi em um pesadelo que o atormentava por anos. Rafael? A palavra escapuliu de seus lábios, um sussurro quase involuntário. Então a imagem se transformou novamente, e Antônio viu flashes de uma discussão acalorada entre ele e os pais. Vozes elevadas, lágrimas e depois um acidente. Tudo em uma fração de segundo. Mas uma revelação ainda mais chocante se formou. A verdade que ele havia enterrado estava prestes a vir à tona. As paredes do túnel começaram a desmoronar, sombras se aglomerando ao seu redor. É hora de você encarar a verdade! O guardião gritou e o mundo parecia desmoronar ao seu redor. A luz era tão intensa que Antônio ficou quase cego, mas não pôde desviar o olhar. Naquela luz, ele pôde ver Rafael novamente, mas agora havia algo diferente. O pequeno semblante de seu irmão se transformou em um adulto, um homem que olhava diretamente para ele com uma expressão que Antônio não conseguia decifrar. Raiva? Tristeza? Desespero? Você me deixou para trás? O homem gritou, e cada palavra bateu como um golpe direto em seu peito. Você não se importou, você me esqueceu, e agora está aqui, lutando com suas memórias, mas não consegue encarar a verdade. Não. Não é assim. A defesa de Antônio foi instantânea, mas as palavras falharam em ressoar. A voz de Rafael cortou o ar como uma faca. Se ao menos você tivesse olhado para trás, teria visto que a tragédia não foi só sua escolha. Fui eu quem escutou um chamado. Eu que procurei a verdade antes de você. Antônio piscou, tentava respirar, mas tudo o que sentia era um nó crescente na garganta. O choque percorreu seu corpo. Era como se o chão tivesse desaparecido debaixo dele. Rafael, a memória que ele pensou ter deixado para trás, estava mais real do que ele jamais poderia imaginar. E ao redor dele, as sombras começaram a se agitar, sussurrando sob um tom crescente de alarme. Você não sabe o que realmente aconteceu naquela noite. O guardião não podia mais se conter. As sombras não são apenas suas culpas, são segredos que envolvem todos nós. E então, como se tudo tivesse se alinhado, um novo rosto surgiu entre as sombras. Era a mãe de Antônio. Uma onda de incredulidade tomou conta dele. Mãe! A visão dela era tão familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Algo na expressão dela exibia alívio misturado com dor. Antônio, você precisa ouvir! Ela exclamou, a urgência em seu tom quebrando a resistência que ainda existia dentro dele. Os segredos que você guarda não pertencem apenas a você. Eles envolvem a nossa família inteira. Segredos! A palavra saiu como um sussurro, mas a verdade estava presto a ser exposta. O que você está dizendo? Ela deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dele. Naquela noite não foi um mero acidente. Foi um plano. Rafael não estava sozinho. Havia mais pessoas envolvidas do que você imagina. E nesse momento, um estalo ressoou na mente de Antônio. O caos nas sombras começou a se acalmar, como se a verdade estivesse agindo como um feixe de luz cortando a escuridão. Você não é apenas um caminhoneiro perdido, Antônio. Você é a peça-chave para descobrir essa conspiração.
para entender a verdade sobre sua vida e seu irmão. O guardião se aproximou. Sua presença já não era mais ameaçadora, mas uma ponte para o entendimento. Os rostos ao seu redor pareceram se desfazer, e toda a realeza da dor e da vergonha que ele carregava começou a arder dentro dele. Antigamente, ele pensava que conhecia seu papel nessa história, mas a revelação o imobilizou. Você não sabe quem criou a armadilha para nós, o que aconteceu naquela noite. E no desespero, Antônio percebeu que os pensamentos de sua mãe não eram só sobre ele, mas sobre todos que amava. Todos que por algum motivo tinham seus destinos entrelaçados na tragédia que ele tentou esquecer. Quando o guardião estendeu a mão, apontando para a fenda de luz ao fundo, uma nova pergunta ressoou poderosa. Qual a verdade que você vai escolher, Antônio? Sua vida ou a vida daqueles que você ama? A escolha é sua. Mas lembre-se, o tempo é curto e o caminho a seguir será perigoso. E antes que pudesse reagir, tudo ao seu redor pareceu desmoronar em um lamento. E a escuridão o engoliu novamente, deixando apenas a dúvida pulsante no ar. A escuridão o envolveu e a pergunta ressoou em sua mente. Qual a verdade que você vai escolher, Antônio? Ele sentia os olhares insistentes de todos ao seu redor. Mas mais do que isso, a pressão emocional estava quase insuportável. Ele sabia que aquele momento era crucial, com as sombras dançando ao redor. Uma luz intensa começou a emanar da fissura que se abria diante dele. O guardião, em sua imposição majestosa, olhou profundamente em seus olhos. A escolha que você fizer agora moldará seu destino e o destino de todos que você ama. As paredes começaram a vibrar e o tempo parecia desacelerar. Antônio deu um passo à frente, o coração batendo como um tambor furioso. Ele queria gritar, mas sentia um nó na garganta. O que você quer de mim? Sua voz saiu quase como um sussurro perdido no clamor das almas em tormento. Então, com um gesto dramático, o guardião apontou para a fissura, revelando uma cena que fez o coração de Antônio parar. Ele viu sua casa, mas não era como ele lembrava. Era uma casa cheia de risos, mas também de gritos. Ele viu seus pais, mas a expressão deles era de horror. E no centro de tudo, uma figura que fez seu mundo desmoronar. Ali estava Rafael, mas não com a pureza da infância que Antônio se lembrava. Rafael estava mais velho, e seu olhar carregava uma intensidade que atravessava a tela como uma adaga. Antônio! Ele gritou, sua voz ecoando como um lamento entre as sombras. Você não sabe a verdade. Você não esteve lá. E inesperadamente, como se uma cortina invisível tivesse sido puxada, a cena mudou. Agora, ao invés de uma casa tranquila, as paredes estavam manchadas de sangue e desespero. Antônio viu uma briga, uma luta que estava prestes a acontecer. Uma briga entre Rafael e seus pais. Não, não pode ser! Ele tentou se afastar da imagem, mas algo o mantinha preso. Você não entende. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. A voz de Rafael se tornou um grito. E Antônio se sentiu fisicamente atingido. Eu sei o que você fez. Você se afastou. Você se esqueceu de mim. O desespero tomou conta. E o guardião sussurrou. Está na hora da verdade, Antônio. Ele viu flashes das memórias. Imagens distorcidas de promessas quebradas. Segredos guardados. E no centro, ele mesmo. A figura de Antônio, enquanto menino, aparecia cercada por sombras, como se tivesse feito uma escolha fatídica. Uma escolha que não envolvia somente a vida de Rafael, mas de toda a sua família. A pressão aumentava. O ar se tornava pesado. Pare! Antônio gritou.
Mas a realidade começou a se desintegrar. E como se o universo tivesse decidido brincar com seu destino, uma revelação explosiva se materializou. Rafael não estava sozinho naquela noite. Ele não era a única vítima. As palavras do guardião cortaram através do caos, significando que as sombras ao redor dele eram mais que a culpa. Eram as verdades ocultas da própria família. A cena distorcida se transformou novamente, revelando a imagem mais devastadora de todas. Uma mulher envolta em sombras. Seu rosto era conhecido, mas a conexão era aterrorizante. Mãe. A palavra saiu como um sussurro, enquanto realizava que ela estava no centro de tudo. Você não me protegeu, Antônio. Não me ouviu, não me viu. A voz dela cortava através das sombras, e a fúria e o desespero se uniam em um só grito de dor. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir de forma aterradora. Rafael sabia do que estava para acontecer, e você estava lá. Mas você se esqueceu da sua promessa, não foi? A memória da briga entre eles começava a emergir como uma bolha que estava prestes a estourar. A imagem do túnel começou a tremer e Antônio sentiu que estava prestes a desmaiar. Ele olhou uma última vez para sua mãe, agora chorando, e a verdade explodiu em sua mente. Rafael não era apenas uma vítima da tragédia. Ele havia tentado proteger a família, revelando segredos que nunca deveriam ter vindo à tona. Em um último esforço para entender, Antônio gritou: "O que isso significa? Por que tudo foi escondido de mim?" Mas a luz pulsante começou a desbotar, e a escuridão estava prestes a engoli-lo. A última coisa que viu foi a expressão de desolação de Rafael, enquanto a voz dele soava clara e distinta. Você vai pagar um preço, Antônio. A verdade sempre cobra seu preço. E com isso, a escuridão tomou conta de tudo. A pergunta ecoou em sua mente, agora mais urgente que nunca. Qual verdade você escolherá enfrentar? O que você realmente sabe sobre a sua família? O vazio ao seu redor se expandiu, deixando apenas a dúvida e o terror como companheiros. A escuridão o envolveu e a pergunta ressoou em sua mente. Qual a verdade que você vai escolher, Antônio? Ele sentia os olhares insistentes de todos ao seu redor. Mas mais do que isso, a pressão emocional estava quase insuportável. Ele sabia que aquele momento era crucial. Com as sombras dançando ao redor, uma luz intensa começou a emanar da fissura que se abria diante dele. O guardião, em sua imponência, olhou profundamente em seus olhos. A escolha que você fizer agora moldará seu destino e o destino de todos que você ama. As paredes começaram a vibrar e o tempo parecia desacelerar. Antônio deu um passo à frente, seu coração batendo como um tambor furioso. Ele queria gritar, mas sentia um nó na garganta. O que você quer de mim? Sua voz saiu quase como um sussurro perdido no clamor das almas em tormento. Então, com um gesto dramático, o guardião apontou para a fissura, revelando uma cena que fez o coração de Antônio parar. Ele viu sua casa, mas não era como ele lembrava. Era uma casa cheia de risos, mas também de gritos. Ele viu seus pais, mas a expressão deles era de horror. E no centro de tudo, uma figura que fez seu mundo desmoronar. Ali estava Rafael, mas não com a pureza da infância que Antônio se lembrava. Rafael estava mais velho, e seu olhar carregava uma intensidade que atravessava a tela como uma adaga. "Antônio!" ele gritou, sua voz ecoando como um lamento entre as sombras. "Você não sabe a verdade.
Você não esteve lá. E inesperadamente, como se uma cortina invisível tivesse sido puxada, a cena mudou. Agora, ao invés de uma casa tranquila, as paredes estavam manchadas de sangue e desespero. Antônio viu uma briga, uma luta que estava prestes a acontecer. Uma briga entre Rafael e seus pais. Não, não pode ser. Ele tentou se afastar da imagem, mas algo o mantinha preso. Você não entende. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. A voz de Rafael se tornou um grito e Antônio se sentiu fisicamente atingido. Eu sei o que você fez. Você se afastou. Você se esqueceu de mim. O desespero tomou conta e o guardião sussurrou. Está na hora da verdade, Antônio. Ele viu flashes das memórias, imagens distorcidas de promessas quebradas, segredos guardados. E no centro, ele mesmo, a figura de Antônio, enquanto o menino aparecia cercada por sombras, como se tivesse feito uma escolha fatídica. Uma escolha que não envolvia somente a vida de Rafael, mas de toda a sua família. A pressão aumentava, o ar se tornava pesado. Pare! Antônio gritou, mas a realidade começou a se desintegrar. E como se o universo tivesse decidido brincar com seu destino, uma revelação explosiva se materializou. Rafael não estava sozinho naquela noite. Ele não era a única vítima. As palavras do guardião cortaram através do caos, significando que as sombras ao redor dele eram mais que a culpa. Eram as verdades ocultas da própria família. A cena distorcida se transformou novamente, revelando a imagem mais devastadora de todas. Uma mulher envolta em sombras. Seu rosto era conhecido, mas a conexão era aterrorizante. Mãe. A palavra saiu como um sussurro, enquanto realizava que ela estava no centro de tudo. Você não me protegeu, Antônio. Não me ouviu. Não me viu. A voz dela cortava através das sombras, e a fúria e o desespero se uniam em um só grito de dor. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir de forma aterradora. Rafael sabia do que estava para acontecer, e você estava lá. Mas você se esqueceu da sua promessa, não foi? A memória da briga entre eles começava a emergir, como uma bolha que estava prestes a estourar. Então, em um movimento inesperado, o guardião fez um gesto e tudo parou. A visão da mãe se transformou, e como se estivesse prestes a revelar um segredo, ela declarou com uma voz carregada de desespero. Antônio, sua verdade não é a única. O que aconteceu naquela noite não foi só culpa sua. Ele sentiu o coração pular. O que você quer dizer? Rafael, ele estava tentando proteger a nossa família de algo muito maior. Algo que você nunca soube. Para entender, você precisa saber que eu sou a verdadeira culpada. O queixo de Antônio caiu. O quê? Mãe, como assim? Como você pode ser culpada? Os olhos dela brilharam, cheios de dor e arrependimento. Eu fiz um pacto que envolvia nossa família e que deveria ter garantido nossa segurança. Mas as consequências, tudo se tornou uma tragédia. Rafael, ele não morreu inocente. Era um choque. Uma bomba que explodiu em sua mente. Ele sempre acreditou que Rafael foi uma vítima inocente. Mas as palavras dela formaram uma nova camada de horror. Ele não sabia o que sentir. O mundo caiu abaixo dele. Mas e o que isso significa para mim? Quem sou eu então? A escuridão começou a se agitar novamente. E o guardião, agora mais próximo, gritou: Escolha!
Escolha a verdade que você deseja carregar. Você pode manter a mentira ou lutar para quebrar essas correntes. A última coisa que ele viu antes de tudo desmoronar foi o olhar da mãe, implorando. E enquanto a escuridão começava a engolir tudo novamente, ele sentiu uma onda de desespero. O que ele escolheria agora? A verdade devastadora ou a mentira que o mantinha são? Mas o mais assustador, se Rafael não era tão inocente assim, e se a culpa de tudo isso tornasse um culpado? A pergunta ecoou em sua mente: qual verdade você realmente deseja viver? Antônio sentiu seu coração pulsar com força na escuridão. Ele sabia que a escolha que tinha que fazer não era apenas sobre ele, mas sobre todos ao seu redor. Com o último olhar para o guardião das sombras e a luz dançante à sua frente, a verdade que começava a se materializar pesava mais do que qualquer coisa que ele já havia carregado. Eu escolho a verdade. A palavra soou como um grito rebelde, ecoando nas paredes do túnel agora vibrantes. Imediatamente, a escuridão se contorcia e as sombras pareciam se afastar, revelando uma visão clara do passado. Antônio viu Rafael, ainda preso na tragédia. A luta não era somente a corrida entre irmãos, mas a luta por um legado esquecido, por um amor despedaçado. As imagens começaram a girar ao seu redor, e Antônio presenciou o acidente que havia mudado suas vidas para sempre. E em um lampejo, entendeu. Entendeu que Rafael havia sido um protetor e que suas ações, mesmo nas sombras, tinham um propósito, um último esforço para manter a família unida. Você nunca esteve sozinho, Rafael! Antônio gritou, sua voz agora forte. As sombras tremiam e a luz começava a ser mais clara. Cada partícula de dor, cada lágrima começava a se transformar em força. Eu vou lembrar de você. Vou lutar por nós, por tudo. O guardião, agora mais sereno, acenou com um gesto. Você finalmente entendeu! A verdade é sua aliada. E a memória é o que regenera. Não escolha o caminho da negação. A luz ao redor de Antônio se tornou ofuscante, como se estivesse prestes a explodir em vida. Não! Espere! Mas ele estava em movimento. O túnel, uma vez um labirinto de escuridão, agora o guiava para uma saída. E com isso, a lembrança de sua mãe veio à tona. Um chamado suave, mas firme. Você pode decidir o que fazer com essa dor, Antônio. Transforme isso em amor. Quando a luz finalmente o envolveu, tudo se dissipou. O túnel, a escuridão e até mesmo o guardião se apagaram. O simples som de seu coração batendo poderia ser ouvido de novo. Antônio se viu em sua cabine, rodeado pela luz do dia, como se nada tivesse mudado. Mas tudo dentro dele estava diferente. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas agora carregava a responsabilidade de assumir as memórias, as revelações e, mais importante, a conexão com sua família. A estrada à frente parecia mais clara, e em cada curva, em cada sombra se desenhando no asfalto, havia a lembrança de Rafael, a lembrança de sua mãe. No impulso, Antônio girou a chave de ignição e o caminhão rugiu. Ele avançou, decidido a honrar a verdade que havia descoberto. Não mais se escondendo no que não entendia, mas se lançando em um caminho de compreensão e amor. Enquanto dirigia, a emoção tomou conta de seu ser.
poderia finalmente viver sem o peso daquele passado. Ele poderia criar novas memórias, compartilhar histórias, refletir sobre o amor que havia perdido, mas também sobre o amor que ainda estava por vir. Neste novo mundo, havia uma sensação de liberdade. Ele sorriu, sentindo a brisa entrar pela janela. Eu estou aqui, falou para a estrada à frente, como se estivesse direcionando suas palavras para Rafael, sua mãe, e todos que o acompanhavam em espírito. Eu não vou esquecer. E assim, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, Antônio já não era mais apenas um caminhoneiro. Ele era um viajante da verdade, e a aventura estava apenas começando. Antes de deixar você mergulhar na sua própria reflexão, preciso de um pedido urgente! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não esqueça de esmugar esse botão de like. Isso alimenta o algoritmo e me ajuda muito! Comente aqui embaixo a sua reação e suas teorias sobre o finale. Não fique de fora! Compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Eles vão adorar e você também. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada!